Fala, moçada, tranquilo? Continuando aqui, falando das formas de propagação de calor, né? Nós falamos anteriormente, né, citei, né, as três formas, né, condução, convecção e radiação ou irradiação. Lembrando que a condução ocorre no sólido, né? A convecção vai ocorrer nos fluidos, líquidos e gases. E radiação e radiação ocorrem no vácuo, mas também ocorre em alguns meios materiais, tá? A condução, não há transporte de matéria. A condução do calor é feita pela agitação molecular, os choques entre as moléculas, né? Vai passando de molécula para molécula. Convecção ocorre transporte de matéria, né? Ocorre aí as chamadas linhas de convecção. E a radiação e radiação, radiação ou irradiação, né? Ela ocorre tanto no vácuo, é a única forma de condução, de propagação de calor pelo vácuo, né? E ocorre também em alguns materiais, tá? Então, no caso da condução que a gente estava falando anteriormente, a gente pode estabelecer a condução entre dois sistemas. Quando você tem a variação de temperatura, você pode estabelecer um fluxo aí de propagação, a condução de calor, através de dois caminhos, vamos dizer assim, né? Na realidade, a gente coloca o quê? Duas fontes térmicas, né? A quente e a fria, onde eu tenho as diferenças de temperatura, e a gente estabelece o fluxo entre elas usando mais de um condutor. Tá? No caso aqui, a gente vai usar, vamos fazer uma relação, uma associação, vamos dizer assim, de dois condutores em paralelo. Tá? O processo que a gente vai fazer aqui poderia ser 3, 4, 5, quantos forem. Tá? 2 é o mínimo, para que eu tenha mais que um condutor, né? Então, como é que a gente faz aqui? Vou colocar um exercício aqui para a gente poder resolver e já aplicar isso aí, tá? Então, nós temos aqui um exercício com dois condutores, né? Vou colocar aqui a tabela da condutividade, né? Que a gente vai precisar para esse exercício. Então, eu tenho aqui, ó, uma parede irregular é mantida a 100 graus Celsius, enquanto outra próxima é mantida a 0 graus Celsius. Conectando-se as duas paredes por uma barra A de cobre com comprimento 20 cm, de seção transversal quadrada com 2 cm de largura, então eu tenho largura e altura, né, de 2 cm. Né? Então a área dessa parte aí vai ser de 2 vezes 2, 4 cm quadrados. Tá? Tem-se um fluxo de calor por condução. Em seguida, outra barra B, com secção transversal idêntica, mas de aço e com comprimento de 10 centímetros, é também conectada entre as duas paredes, conforme a figura. Então nós temos aqui ó, o cobre, tá? Comprimento 20 centímetros, vai ter uma área de contato, tanto aqui na parte fria como na parte que tem maior temperatura, de uma área de um quadrado de 2 por 2, né? Então são 4 centímetros quadrados, certo? E aqui embaixo o aço, comprimento 10 centímetros e uma área também de 2 por 2, 4 centímetros quadrados. Desconsiderando-se perdas radiais no fluxo de calor das barras e considere o regime estacionário, qual é o fluxo total de calor por condução entre as duas paredes? Nesse caso, quando a associação é feita em paralelo, né, a gente vai calcular cada um dos fluxos e somar. O fluxo total é a soma dos dois, nesse caso que só tem dois, né? Dois condutores. Então, vou calcular cada um deles, levando em consideração o tipo de material, né? A área e o comprimento e a diferença aí de temperatura aí dos extremos. Aí. Então, a gente vai utilizar a equação onde eu tenho fluxo igual a condutividade térmica, que multiplica a área de contato, que multiplica a diferença de temperatura, dividido pelo comprimento. Correto? Então, o fluxo total vai ser a soma dos dois fluxos. Tá? E a gente vai trabalhar aqui em módulo, porque o que interessa para a gente é o total. Tá? O total da potência aí, na soma
tanto do cobre como do aço. Então vamos lá. O fluxo total vai ser a quantidade, né, a potência que foi conduzida pelo aço mais o que foi conduzido pelo cobre, certo? Então nós temos lá o comprimento da barra de cobre, o lado dela 2 centímetros, 2 por 2, né? Então vai ser 4 centímetros quadrados de área. E a mesma coisa acontece com o aço, só que o aço tem um comprimento de 10 centímetros, certo? Então nós vamos trabalhar aqui a questão da temperatura. A gente sabe que na fórmula a gente trabalha com Kelvin, né? A temperatura tem que ser em Kelvin. Então se eu tenho a temperatura em Celsius e eu quero transformar em Kelvin, eu posso utilizar essa equação, né? Onde o TC é igual a K mais 273, então passo 273 para o outro lado, né? E aí a gente tem como calcular a temperatura na escala Kelvin. Mas a gente vai ver que na prática aqui, tanto trabalhar em Celsius como em Kelvin não vai ter problema, tá? Tudo bem até aqui, ó? Então, ó, 100 graus Celsius é 373 Kelvin, 0 graus Celsius, 273 Kelvin. O que a gente trabalha na fórmula é a diferença. Então, se eu pegar 100 menos 0, dá 100. Se eu pegar 373 menos 273, vai dar 100 também. Por isso que eu disse que aqui não ia ter problema pensar em Celsius aí, tá? Então, a variação vai ser de 100, correto? Nós já temos, então, sabemos que a área vai ser 2 vezes 2, dá 4 centímetros quadrados, né? Então, agora é só a gente trabalhar em metro quadrado, tá? No caso da área, e o comprimento em metro. Então, já transformei aqui, ó, a área, 4 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, né? Transformar centímetros quadrados para metro quadrado é só multiplicar por 10 a menos 4. E transformar centímetro para metro é só multiplicar por 10 a menos 2. Perfeito? Então, continuando aqui. Então, já substituí aqui, ó, condutividade do aço, 50,20, que multiplica a área, que é 4 vezes 10 a menos 4, e multiplica a diferença das fontes, né? 100 menos 0 dá 100. Comprimento da barra de aço é de 10 centímetros, então é 10 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vamos somar aqui as mesmas informações referente ao cobre, tá? Então, condutividade 385, a área 4 vezes 10 a menos 4, multiplicado pela diferença das fontes, que é 100 graus Celsius, né? Dividido pelo comprimento, que é 20 vezes 10 a menos 2 metros. Então, a gente pode pegar aqui, dá para simplificar, né, o cálculo aí, né? Então, vamos pegar aqui, ó, 10 a menos 4, que multiplica 100, dividido por 10 a menos 2. 100 é 10 ao quadrado. Então, 10 a menos 4 vezes 10 ao quadrado dá 10 a menos 2. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 2, então aí eu posso simplificar. Então, vai sobrar para a gente aqui, 50,20 vezes 4 vai dar 200,8 dividido por 10, tá? Do outro lado, né, mais, né? Então aqui eu tenho a mesma coisa, ó, 10 a menos 4, 100 que é 10 ao quadrado, e embaixo 10 a menos 2, então isso aqui a gente vai poder também simplificar, vai ficar 385 vezes 4, que é 1520, dividido por 20. Então o fluxo aí, né, o fluxo vai ser igual 200,8 dividido por 10 dá 20,08, 1.540 dividido por 20 vai dar 77. Então, somando os dois, eu vou ter 97,08, que eu vou arredondar para 97,10 watts. Então, esse é o fluxo total de calor por condução nas as duas paredes, tá? Soma os dois, sempre que tiver em paralelo, vai calcular cada um e somar. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ter duas fontes de calor, né? Uma quente, outra mais fria, e a gente vai fazer a propagação
da energia aí, né, por condução. Só que agora a gente vai fazer o que? A gente vai associar os dois condutores em série. Tá? Os mesmos condutores que a gente trabalhou no exercício anterior, a gente vai colocar em série. Dessa forma, o que acontece? O fluxo de calor que passa por o condutor de aço é o mesmo que vai passar pelo condutor de cobre. Então, o fluxo do cobre e do aço são iguais. Tá? Então, ó, quando duas fontes térmicas, analogamente, termodinâmica, podemos estabelecer um fluxo de calor utilizando mais de um condutor em série. É o que a gente vai colocar nesse exercício agora aqui, ó, tá? Considere todos os componentes do exercício anterior, mas agora com as barras associadas em série, estando a barra de aço em contato com a parede mais quente conforme a figura. Então tá aqui, ó, barra de aço está aqui do lado que é 100 graus Celsius, barra de cobre do lado onde é 0 graus Celsius, e elas estão uma encostada na outra. Então haverá um fluxo de calor que vai da parede de 100 graus Celsius para a parede de 0 graus Celsius, certo? Lembrando aí que a temperatura Kelvin, né? Os 100 graus Celsius corresponde a 373 e o 0 graus Celsius corresponde a 273, de modo que a diferença entre elas vai dar os 100 graus. Então ele quer saber aqui, ó, a temperatura na junção das duas barras. Qual é a temperatura na junção das duas barras? Considere o regime estacionário. Então ele quer a temperatura aqui, ó, nesse ponto T aqui, ó. Então lembrando, o fluxo de energia vai da parede de 100 graus para a parede de 0 graus, tá? Então o que passar, né, o que passar de energia pelo aço vai passar pelo cobre. Então o que? São iguais, a quantidade são iguais, tá? Então o fluxo que passa pelo cobre é igual ao fluxo que passa pelo aço. A gente vai substituir a fórmula que a gente trabalhou no exercício anterior, né? Tanto para o cobre como para o aço. Então tá aí, ó. O K do cobre, né? A área do cobre, a diferença de temperatura e o comprimento da barra de cobre. A mesma coisa a gente faz para o aço. E aí o que eu posso fazer aqui, veja bem, se eu considerar isso aqui, do lado de cá eu tenho a área, do lado de cá eu tenho a área. E se lembra que são áreas iguais, né? Eram 4 centímetros quadrados, não é isso? Então o que a gente vai poder fazer aí, nesse caso, né? Considerando os dados do exercício anterior, né? Condutividade 385 do cobre e do aço 50,2, a gente vai substituir, mas no caso da área eu posso simplificar simplesmente, tá? A condutividade é dada em watts por metro vezes Kelvin. Então transformando aí todas as medidas, né? A área seria 4 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, o comprimento do cobre 20 vezes 10 a menos 2 metros e do aço é 10 vezes 10 a menos 2 metros. Eu não vou substituir o valor da área, vou facilitar o meu cálculo, né? Como eles são iguais, estão multiplicando os dois lados, eu posso simplificar. Então eu elimino aí uma passagem aí no cálculo aí. Tudo bem até aí? Então vamos substituir, né? O K, condutividade do cobre 385, a área eu já simplifiquei, a diferença de temperatura aqui vai ser dt menos 0, então está aqui, dividido pelo comprimento dele, que é 20 vezes 10 a menos 2. Certo? Isso é igual, né, ao fluxo que passa pelo aço. Ó. Condutividade 50,2, aí eu tenho 100 menos T, que é a variação da temperatura, e embaixo o comprimento, que é 10 vezes 10 a menos 2 metros. Perfeito? Então a gente pode simplificar mais aí também, né? Eu tenho 10 a menos 2 dividido nesse lado e 10 a menos 2 dividido nesse outro lado. Eu posso simplificar também, correto? Então eu vou ter aqui 20 e 10, então eu simplifico por 10 também, então fica 2 e 1. 385 dividido por 2, 192,5, T, né? T menos 0 é T, então multiplicando aqui igual, 50,2 que multiplica 100 menos T. Vou passar esse 50,2 dividindo o lado de cá,
Isso vai ser igual a 100 menos t. 192,5 dividido por 50,2 dá 3,83. Esse menos t já passei para cá somando. Isso tudo aí vai ficar igual a 100. Igual a 100. 3,83t mais t dá 4,83t, que é igual a 100. O 4,83 vai dividindo 100, de modo que o meu T vai ser igual a 20,7 graus Celsius. Então, esse T aqui é 20,7. Então, a barra de cobre tem 0 à direita e 20,7 aqui na extremidade esquerda. E o caso do aço vai ficar com 100 à esquerda e aqui 20,7, que vai dar uma diferença aí de 79, né? 79,3 graus Celsius. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai se vendo aí.